Tem a sua palavra. Com a palavra, vereador Guila Sebem. Obrigado, senhor presidente. Propus, então, um projeto de lei que denomina de uma rua de nossa cidade, João Celi, meu avô materno, neto de imigrantes italianos, filho de Vitório Celi e Ana Suzin, nasceu em Vila Esmeralda, 6º distrito de Vacaria, em julho de 1913. Ainda menino, mudou-se com uma família para Flores da Cunha. Com apenas 10 anos, vivia com sua mãe e seus 6 irmãos menores de uma família de 13 filhos. Desde cedo começou a trabalhar e teve que abandonar o estudo para poder ajudar no sustento da casa. Depois de anos de muita dificuldade, mudaram-se para Caxias do Sul. Nessa cidade, começou a trabalhar em um curtume. Com muita economia, conseguiu pagar o estudo de seus irmãos mais novos. Conheceu uma bela moça chamada Antonieta Benetti, filha de Arthur Benetti e Catarina Zatti Benetti. Casaram-se em junho de 1939, mudaram-se para o norte de Santa Catarina, onde o homenageado iniciou no ramo de serrarias. Enfrentando inúmeras dificuldades, tiveram que retornar ao Rio Grande do Sul e se instalaram em Vila Oliva. João trabalhou novamente no ramo de curtume e serraria. Sempre com muito entusiasmo e perseverança, João Celi demonstrou muito amor ao trabalho e principalmente à sua família. João e Antonieta tiveram 6 filhos, Sônia, Solange, Paulo, Isabel, que é minha mãe, Suzana e Jorge. Mantiveram sempre um lar de muita união. Por volta de 1953, e aqui, vereador Cassino, um dos motivos que me fez propor esse nome de rua em forma de homenagem, iniciou no ramo de malharia, em Caxias do Sul, localizado na rua Duque de Caxias, rua onde eu nasci, vereador Kiko. Surge a Malharia Imperatriz, 1953. Iniciou com poucos funcionários, mas em pouco tempo se expandiu, tendo que mudar para um prédio maior localizado na rua Francisco Camate. Também morei nesta rua. Finalmente, João Celi pôde ver crescer e vingar os frutos do seu trabalho. Em 1970 surge a empresa Malhas e Confecções Celi, com instalações amplas, mais modernas, situado na rua Visconde de Pelotas. A confecção chegou a atingir um expressivo número de 300 funcionários. Apesar de hoje extinta, o nome Malha Celi ainda representa um marco dentro da história e desenvolvimento econômico e social da cidade de Caxias do Sul. Então faço, nobres colegas, o pedido que votem favorável ao reconhecimento, em forma de homenagem ao nome de rua, a um cidadão que em 1953, depois de uma longa caminhada e sofrida, participou da indústria de confecções e malharias de Caxias do Sul, e como é de conhecimento de todos os senhores, de quem nos acompanha, as confecções e malharias, por muito tempo, foram a alavanca do progresso da cidade de Caxias do Sul e da região da Serra. Milhares de famílias constituíram seus lares, mantiveram seus filhos trabalhando em confecções, malharias, como essas mais de 300 famílias que dedicaram seu trabalho à antiga Malha Celi. João Celi, além de ótimo empresário, foi um homem de grande sensibilidade e espírito criativo. Deixou como lembrança poesias e contos que até hoje orgulham, sensibilizam seus filhos, netos e bisnetos. Eu tenho comigo muitos desses contos e poesias que ele deixou e realmente mostra a vertente de um homem simples, de origem pobre, mas que trabalhou e com o seu trabalho cresceu, cuidou da sua comunidade, da sua família e constituiu uma família hoje de extremo caráter. Um homem que com muito esforço e trabalho conseguiu vencer e deixar sua marca no progresso da região. E diria mais, no progresso da indústria brasileira de malharias e confecções. Eu lembro numa ocasião, vereador Jais, que eu conheci o Clodovil. Clodovil, na época ele veio a Caxias para alguma coisa da área da moda, e ele me reconheceu como o neto do seu João Celi e sobrinho da Célia Celi, que a Célia veio a casar com o Paulo Celi, e é uma referência na área de modelagem, na área das confecções e das malharias. Por isso, colegas, proponho, sem nenhum interesse eleitoral, porque o meu avô já faleceu faz 24 anos, então não tenho nenhuma pretensão
quando alguns julgam quando a gente propõe nome de rua, vereador Mauro, o meu interesse aqui é homenagear uma pessoa que eu convivi até os meus 11, 12 anos de idade. E que aprendi que mesmo ele vencendo na vida, construindo uma das maiores malharias da década de 70 e 80 da região da Serra Gaúcha, reconhecida nacionalmente como uma marca da indústria de malhas do Brasil e que depois foi ao mundo, exportou para a França, exportou para outros países, para os Estados Unidos, grandes pedidos feitos para o exterior, já não mais sob o seu comando. Ele já estava acamado com câncer de pulmão e eu acompanhei toda essa trajetória, mas sob o comando do meu tio Paulo Selle e da minha tia Célia Selle, que conduziram com muito esplendor, esforço e suor a antigas malhas Selle e que serviram de estímulo a muitas outras malharias que surgiram na nossa cidade, que geraram emprego, que aqueceram corações com os seus agasalhos, blusões, mantas, e que deixou assim a sua participação, que mesmo crescendo na questão financeira, vereador Flávio, nunca perdeu a simplicidade de um homem do interior e que brigou muito e sofreu muito em lombo de mula para chegar ao ponto de ter a sua própria malharia. E faço esse reconhecimento emocionado porque tive o privilégio de, até meus 12 anos de vida, conviver com esse senhor e aprender que a gente é o que nós construímos e o que nós somos, e não o que nós temos. E isso quem me ensinou foi o meu avô Anito Selle, que nesta ocasião eu peço a compreensão dos nobres colegas que votem favorável ao nome desta rua, numa forma de reconhecer pessoas simples, mas que venceram na vida, sempre respeitando o ser humano. E eu vou ousar um pouquinho mais aqui, contar do dia do velório dele. O meu avô tinha uma palavra que ele usava que era tabacudo. Chamava aquele tabacudo, tabacudo. E numa ocasião tinha um senhor de pele negra, que trabalhou com ele no tempo da serraria, e que depois, quando o meu avô teve a malharia, sempre teve amizade com esse senhor. E algumas pessoas, alguns vizinhos, até irmãos dos meus avós, alguns comentavam que aquele rapaz tinha outros interesses na amizade com o meu avô. Meu avô, um homem descendente de italiano, Celli, da década de 1910, 1920, e tinha uma amizade muito profunda com um senhor humilde, de pele preta, negro. E no dia do velório do meu avô, aquele senhor foi ao velório. Eu me lembro que foi comoção para todos nós. Se dirigiu ao caixão do meu avô, apertou a mão e disse: Juanito, João Anito era o apelido dele, Juanito, muito obrigado pelo amigo que você foi. Virou as costas, foi embora e nunca mais apareceu. Então esse é o exemplo que ele deixa de vida para a gente. Que nós temos que respeitar a todos, indiferente de classe econômica, social, cor de pele, credos religiosos, porque a vida, a gente nunca sabe o que nos espera ali na frente. E se hoje, colegas, eu nasci numa família de estrutura financeira melhor da que teve meu avô, é porque a minha mãe e o meu pai souberam, nos ensinamentos dele, que estrutura financeira não é nada além de qualidade de vida, mas tu não é nunca mais do que ninguém. E isso a gente aprende de berço. E o João Anito Selle, o Anito não existe, o Anito é um apelido, o João Selle, que eu proponho esse nome de rua, é uma referência a uma pessoa humilde, simples, trabalhadora, que cresceu, construiu um império e soube se manter sempre a mesma pessoa humilde e acolhedora. Da mesma forma que estaremos, nobres pares, no próximo sábado recebendo todos vocês em Vila Seca, no sítio do vô Anito, onde se preserva a natureza e se cultiva a amizade. Esses são os ensinamentos do poeta, do homenageado de hoje, por isso peço que votem favorável pela história que este homem construiu na indústria de Caxias do Sul, na geração de empregos, no acolhimento a famílias carentes. Uma parte, vereador. Olha, já lhe concedo, vereador Jaison, eu lembro como se fosse hoje, colegas, quando eu brincava nos corredores da malharia Selle, centenas de mulheres trabalhando, porque praticamente eram só mulheres, porque na parte da costura, corte, e mulheres de famílias humildes,
que migravam para Caxias e eram acolhidas na Malha Celi. Claro que lá faziam o seu trabalho e geravam retorno e lucro para aquela empresa, mas tinham na sua primeira casa em Caxias do Sul a Malha Celi, e até hoje, quando eu encontro algumas dessas senhoras, elas me chamam não de Guila, e eu fico muito orgulhoso, elas me chamam de neto do seu Anito. Isso é sinal que é uma pessoa que fez bem para as pessoas e para a cidade. Vereador Jaisson. Vereador Guila, eu particularmente entendo esses momentos da denominação de ruas como momentos importantes para nós nos relacionarmos um pouco com a humanidade. E é tão difícil, agora há pouco foi falado aqui pelo vereador Zoraide sobre a importante questão do bullying digital, interpreto assim, se o vereador Zoraide me permite, bullying digital, que hoje as pessoas conseguem ser marginais virtualmente. Imagina como nós temos dificuldades num mundo extremamente urbanizado, onde o contato ele é necessário. E nós lembrarmos as pessoas de bem, e aqui o senhor traz, embora seja seu familiar, mas para Caxias do Sul, a importância da indústria têxtil, a importância da moda. Eu, quando secretário de Turismo, vereador Guila, eu acho que o senhor me citou, porque o senhor soube que eu me fiz presente muito, convivi com esse universo, porque, e o vereador Guerra também foi secretário de Turismo, e tenho certeza que ele também deve ter percebido isso. Olha a quantidade de eventos, vereador Guerra, que acontecem no município, oriundos desse universo que eu não conhecia, por eu atuar no universo industrial, antes de ter esse privilégio de ter estado na Secretaria de Turismo. É uma imensidão de pessoas que vêm para a nossa região para adquirir produtos fabricados aqui. Quanto emprego, então, vereador Guila, gerou, quanto bom exemplo para pessoas que, com certeza, através do conhecimento do seu avô e do empreendedorismo dele, foi geradora de mais empreendimentos, de mais conhecimento, de mais transmissão nessa importante correia, nessa importante engrenagem que faz com que nossa sociedade possa estar gerando mais benefícios cada vez, por uma sociedade que, infelizmente, Caxias do Sul cada vez aumenta mais, amplia mais, e esse universo, infelizmente, tem perdido ser atração de valorização para os setores que estão aí, o setor de comércio, de serviço, industrial. Então, é uma pena que Caxias do Sul não tenha crescido, porém, não foi por causa do seu avô, pelo contrário. O seu avô deixa aí um belíssimo exemplo, e eu quero, como sendo oriundo do trabalho e um peão, deixar aqui o meu agradecimento, vereador Guila, por pessoas como o seu avô que empreenderam, que colocaram o seu capital acreditando nas mãos dos nossos trabalhadores, mas também que ele tinha capacidade de ser gerador de renda, benefícios para as nossas famílias. Vereador Guila, muito obrigado por utilizar esse vereador poder hoje votar numa rua com o nome desse cidadão. Obrigado, Jaisson. Então, concluo aqui, colegas, agradecendo esse tempo que tomo deste plenário, mas uma forma de estimular que mais João Anito Celi surjam no município de Caxias do Sul. Claro que num tempo novo, né? Porque no tempo que eu andava com ele andava de caravã, com o cigarro longo ao canto da boca e caindo a cinza no banco. Eu nunca esqueço, queimava todo aquele banco. E se nós falávamos, vô, vai queimar o banco, fica quieto, guri, não te mete, fica quieto. Depois veio a ser acamado por um câncer de pulmão, mas até os seus 76 anos fez muito bem nessa terra. E como ele dizia, sentado na porta de um velho galpão, João Carreteiro com amargo na mão. Dizia dos tempos em que era rapaz, das coisas bonitas que ficavam para trás. E assim ele cantava e entoava essa música, ele tocava violão também. Então, um homem que cresceu, mas que sempre manteve as coisas simples da vida. Que a gente possa, através desta homenagem, que eu peço que nobres colegas votem a favor, fazer uma homenagem às coisas simples da vida. Obrigado, senhor presidente, era isso. Só um pouquinho. Obrigado, vereador Guila. Projeto de lei número 205/2013 continua em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Solicito aos vereadores que registrem seus votos.
Voto sim, presidente. Estamos com problemas aqui. Encerrado o registro dos votos, com voto favorável do vereador Raimundo Bampi. Encerrada a votação. O projeto de lei número 205/2013 foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, além do Bandeira, Daniel Guerra, Felipe Grêmio Maia, Flávio Castina, Flávio Dias, Guila Sebem, Gustavo Toigo, Henrique Silva, Jason Barbosa, Jorge Kiko, Mauro Pereira, Neri, Pedro Insetti, Rafael Bueno, Raimundo Bampi, Renato Nunes, Rodrigo Beltrão, Gil Costa e Zoraide Silva.